E junta-se a nós, aqui no NAU, a Cristina Mota, porta-voz do Movimento Missão Escola Pública. Muito bom dia, obrigado aqui pela presença no NAU. Qual é a posição do Movimento Missão Escola Pública face a esta promulgação do Presidente da República de deixar de haver telemóveis nas escolas até ao 6º ano? Bom dia, Rodrigo, agradeço desde já o convite. Nós temos um parecer positivo, portanto, relativamente a esta medida, ainda que ela não seja uma proibição. Portanto, nós entendemos que ela é uma regulação do uso dos telemóveis. Nós ainda não conhecemos o texto final, portanto, ele foi promulgado, mas ainda não está publicado em Diário da República e precisamos, portanto, ter o texto na sua totalidade para conseguirmos ter aqui uma posição. Nós entendemos que é muito importante termos para já evidências de que existe uma reflexão sobre um tema que é muito importante, muito pertinente, em paralelo com outros, mas efetivamente é uma medida positiva. Positiva, mas que no entanto não poderá ser individualizada, não poderá ser aplicada de forma isolada. E isto porquê? Porque, como eu disse, ela é uma regulação do uso dos telemóveis. O que nós temos, efetivamente, é uma proibição a nível do primeiro e do segundo ciclo, mas lembramos que o segundo ciclo, por exemplo, funciona em muitas escolas em conjunto com o terceiro, onde a medida não é a proibição. Portanto, vai haver aqui uma necessidade de operacionalizar esta medida quando nós temos recursos humanos muito escassos nas escolas, nomeadamente os assistentes operacionais. Portanto, como é que vai ser implementada esta medida em que uns alunos até ao 6º ano não podem usar e outros no terceiro ciclo podem usar. Lembramos que existem exceções, tanto no primeiro ciclo como no segundo ciclo, relativamente à utilização, portanto, alunos que tenham um baixo domínio da língua portuguesa, também alunos que precisem do telefone para razões de saúde, ainda no que diz respeito à utilização em sala de aula com autorização do professor também é permitido, e depois temos aqui os dumb phones que também são permitidos. E isto também levanta algumas reservas. Portanto, esta medida tem de ser aplicada em que no contexto da sociedade também existam preocupações. De nada adianta esta medida estar a ser aplicada nas escolas, onde os alunos não podem usar o telefone efetivamente no recreio, mas depois em casa vão compensar essas horas utilizando o telefone, ou então tendo o telefone logo no banco do carro quando o pai o for buscar à escola. É necessário aqui uma parceria com as famílias para depois também esta medida surtir efeitos. Chamo também aqui a atenção para as operadoras de telecomunicação, têm aqui também um papel importante, porque eu até tenho receio que quando começarem as campanhas de regresso às aulas nos hipermercados, nós tenhamos junto das mochilas, junto dos gestores, aqui os tais dumbphones que poderão ser usados e que depois as operadoras tentem de algum modo contornar a regra, colocando, por exemplo, jogos como o Tetris ou outros que nós tínhamos na altura, serem utilizados nesses telefones. Se assim for, de nada vai adiantar esta medida e, portanto, nós entendemos que será necessário termos aqui, efetivamente, outras questões a serem aplicadas. Uma série de questões que se levantam com a aplicação desta medida, que deverá variar, como está aqui a frisar, também de escola para escola. No entanto, o diploma está a apontar, e é isso que está no cerne, para potenciais benefícios pedagógicos, também para a diminuição do bullying, aumento da socialização, parece óbvio. Para vocês, essas melhorias compensam possíveis limitações à autonomia digital dos alunos? Não vão comprometer, sem dúvida. Estamos a falar, primeiro que tudo, de uma medida que vai ser aplicada no primeiro e no segundo ciclo, onde os alunos deverão adquirir outras competências relativamente ao digital que não, portanto, aquelas que o telefone lhe vai permitir. Existem outras questões que deverão estar aqui em cima da mesa. Mas já agora, uma questão muito importante e que eu fico satisfeita relativamente a esta medida é que ela teve por base um estudo que foi aplicado em Portugal. Ainda que seja um estudo que se visa apenas à aplicação, portanto, em termos, ou melhor, a restrição do uso do telefone em termos depois de resposta de bullying, de indisciplina, da atividade física dos alunos na escola, mas não tem, infelizmente ainda, por exemplo, um estudo a nível da concentração, de algumas limitações do sono, do desempenho dos alunos, e era importante. Por enquanto só temos estudos internacionais que nos vão dando essas indicações. Portanto, era necessário termos aqui mais estudos para depois termos efetivamente as medidas baseadas em algo mais concreto. Lembro que alguns dos pareceres que foram até agora emitidos tinham por base estudos que, por exemplo, foram feitos anteriormente à pandemia. Ora, tivemos aqui um contexto completamente diferente e é necessário nós termos mais dados para depois efetivamente conseguirmos dar uma resposta mais precisa relativamente a essas questões. E fica claro também essa nota. Vamos aqui mudar de assunto, mas continuar naturalmente a falar de educação. Como é que o Movimento de Submissão Escola Pública interpreta o facto de as médias da segunda fase dos exames nacionais serem, em geral, mais baixas que as da primeira fase? Isso reflete apenas uma dificuldade inerente
à segunda fase ou aponta para problemas mais estruturais? Rodrigo, na segunda fase, a maioria dos alunos que apresenta a segunda fase é porque teve insucesso na primeira fase dos exames, ou então é para melhoria de classificações. Ela, portanto, em termos de acesso ao nível superior, limita, portanto, também a concorrerem só na segunda fase. Portanto, temos aqui um motivo que nós entendemos que é o que leva sempre a que as médias estejam mais baixas, porque os alunos que vão realizar esta fase de exames têm, efetivamente, aqui um percurso escolar, de algum modo, que não é de sucesso, não é? Portanto, ou reprovaram, ou então querem melhorar a classificação, e esse é o motivo. Relativamente à primeira e segunda fase, nós vimos, de facto, aqui um declínio relativamente aos anos anteriores, em termos das médias, mas não é significativo. Nós temos um contexto diferente, temos, neste momento, os exames nacionais a contarem, que nós entendemos que é positivo, ainda deveria contar mais, portanto, deveríamos voltar às 4 disciplinas obrigatórias, temos 3. O que não acontecia nos outros anos. Portanto, temos aqui uma população diferente e quando nós comparamos os valores precisamos ter isso presente. Mas, Rodrigo, relativamente aos exames, mais importante do que compararmos fases ou anos, é preciso estarmos alerta para o facto de, em Portugal, nós não termos uma disciplina com uma média superior a 14. E isso, sim, é algo que os resultados dos exames devem alertar. E como é que isso se resolve? É algo bastante estrutural, sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, nós precisamos de medidas que, de algum modo, invertam a tendência que venha a decair relativamente aos conhecimentos dos alunos. Portanto, aqui, aos resultados dos alunos, eles têm vindo a decair e nós precisamos de medidas que revertam esta situação. Seria muito importante nós termos, por exemplo, os exames a contar para o final nas 4 disciplinas. Deveríamos ter uma revisão dos currículos. Supostamente, as aprendizagens essenciais estão agora a ser revistas, mas nós precisamos, efetivamente, de medidas que tornem o ensino mais exigente e que efetivamente preparem o aluno para o que depois vai encontrar nos exames, e nós entendemos que neste momento isso não está a acontecer. Uma chamadinha de atenção ainda. Estes resultados que agora estão a ser publicados têm as escolas públicas e privadas. O ano passado tivemos 1,8 pontos de valores no ensino público abaixo do privado. Ou seja, quando eu digo que nós não temos uma disciplina com média superior a 14, no ensino público, nem ao 14 certamente nós vamos chegar quando depois os rankings forem divulgados. E, de facto, quando temos os rankings das escolas, normalmente as escolas privadas aparecem à frente das escolas públicas. Vamos olhar também aqui para a questão da colocação dos professores, que deverá acontecer já nas próximas semanas. Sei que a Cristina tem a data, pode revelar, mas como é que avalia este processo de colocação de professores? Naturalmente, há os mesmos receios de sempre, problemas estruturais com essa colocação. Exatamente. Nós não temos propriamente uma data, temos uma indicação, acreditamos que vai sair até dia 15, portanto a indicação que nós temos é que até dia 15 serão divulgadas, portanto, efetivamente. será na próxima semana, provavelmente. Sim, sexta-feira. O ano passado foi dia 16, portanto está aqui dentro. Nós acreditamos que o Ministro vai tentar mostrar que consegue fazer melhor e, portanto, teremos os resultados antes do dia 15, mas certamente antes do dia 16, que foi a data do ano passado. Acreditamos que vamos ter exatamente os mesmos problemas. Estas colocações vão mostrar que nós já não temos professores profissionalizados em determinados grupos de recrutamento, como português, matemática, inglês. Certamente estas colocações vão mostrar que nas zonas onde existe o maior problema de falta de professores, nomeadamente a área metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve, provavelmente já não vamos ter professores a serem colocados nestas fases agora, nestas colocações, e certamente a partir do dia 15 vamos ver as ofertas de escola a surgirem portanto, para colocação, o que não acontecia nos últimos anos, portanto era algo que só acontecia a partir de setembro. Agora não, logo em agosto já é evidente que as reservas de recrutamento não vão satisfazer a falta de professores e, portanto, vamos ter logo aqui essa indicação. O que é que está aqui a agravar tudo isto? É que eu julgo que a sociedade não tem ainda noção do que efetivamente está a acontecer. Nós vamos ter mais um ano em que vamos ter milhares de recursos humanos não profissionalizados em ensino a assegurar as aulas e será necessário efetivamente nós termos medidas que revertam esta situação. E esperamos que logo no início do ano letivo, portanto em setembro, que o Ministro da Educação efetivamente inicie negociações que mostrem que vai aplicar medidas que efetivamente vão dar resposta e que efetivamente vão trazer professores profissionalizados para as nossas escolas, aqueles que abandonaram e aqueles que poderão ser formados. A valorização salarial é essencial para efetivamente termos essa reversão. Também a revisão do Estatuto da Carreira Docente será muito importante e, em paralelo, precisamos ter medidas que depois consigam reverter, por exemplo, o que nós estamos a ver relativamente aos exames nacionais e às tendências de declínio das aprendizagens dos alunos. Cristina Mota, muito obrigado por ter vindo aqui ao NAU. Desejo o resto de um bom dia. Obrigado. Bom dia.